Um dia na França, uma cerimônia funerária foi realizada. Quando aquele funeral acabou e as pessoas estavam saindo, tinha um menino que ficava jogando flores no túmulo como se ainda não aceitasse porque sua mãe o deixou cedo demais. Então, seu pai pediu que ele fosse para casa. No entanto, embora o pai soubesse que seu filho estava muito triste e precisava muito dele, em vez disso, disse ao filho para entrar no carro e ir para casa primeiro porque ele tinha uma reunião importante no escritório. Com uma expressão fria e sem reclamar, esse menino ficou apenas em silêncio e obedeceu ao pai. Um ano depois, em um bazar, havia um homem chamado Sammy, que estava ocupado oferecendo seus produtos aos visitantes. Mesmo estando incapacitado, por não poder usar a mão direita, ele era muito bom em vender, embora o item que ele ofereceu fosse bastante estranho, um bule de 2 cabeças. Mas por causa de sua esperteza no discurso, naquele dia os produtos de Sammy estavam vendendo bem. Infelizmente, no meio daquela situação, vários policiais vieram confiscar todos os itens de Sammy porque eram considerados importações ilegais. Sammy então foi para casa, e quando chegou ao apartamento ele estava preocupado procurando uma maneira de pagar sua dívida de 3.000 euros, enquanto todas as suas economias tinham sido usadas para importar centenas de bules exclusivos do exterior. Sammy ficou desapontado com a polícia que teve coragem de punir um pequeno comerciante como ele. Não muito tempo depois, a esposa de Sammy, Alice, voltou para casa. Ao ouvir a história do marido, Alice ficou chocada. Atualmente, eles estavam em extrema necessidade de dinheiro para reformas de apartamentos e também custos para o nascimento de seu primeiro filho. No dia seguinte, em uma mansão magnífica, o menino e seu pai estavam tendo café da manhã. O nome desse garoto é Alex, enquanto o nome de seu pai é Felipe. Só então, Felipe perguntou a Alex quais presentes ele gostaria de receber em seu aniversário de 11 anos. Friamente, Alex respondeu que não queria nada. Desde que sua mãe morreu, o sorriso no rosto de Alex parecia ter desaparecido, não havia nada neste mundo que pudesse interessá-lo. Alex estava sempre sozinho e não tinha amigos nem desejos. Do outro lado, em uma agência de recrutamento, Sammy perguntou aos funcionários sobre vagas de emprego para pessoas com deficiência como ele. Quando a equipe verificou a lista de vagas, ela encontrou um emprego adequado para Sammy, que era segurança em um shopping. Sem pensar mais sobre isso, Sammy assumiu a vaga e naquele dia, no turno da noite, Sammy foi direto trabalhar. Pela manhã, Alex e seus guarda-costas, e também o diretor do shopping, vieram ao shopping. O diretor disse que hoje Felipe alugou o shopping inteiro especialmente para Alex como presente de aniversário. Quando Alex estava andando, viu algo na loja de brinquedos que chamou sua atenção. E quando todos estavam olhando para ele, era Sammy quem estava pegando no sono. Quando Sammy acordou e viu o diretor do shopping, ele entrou em pânico e imediatamente fingiu estar trabalhando. E então, quando Sammy estava prestes a descer, suas calças ficaram presas. Então, os guarda-costas de Alex tentaram ajudar Sammy, mas ele acidentalmente os socou e até jogou gás lacrimogêneo. Vendo o comportamento de Sammy, Alex disse ao diretor do shopping que queria comprar o segurança. Claro que o diretor ficou chocado e então ele tentou explicar que humanos não são coisas que podem ser comprados. No entanto, quando Alex ameaçou reclamar com seu pai, o diretor do shopping finalmente obedeceu com o desejo de Alex. O diretor então convidou Sammy para conversar em particular e ofereceu a Sammy 1 hora extra de trabalho para acompanhar Alex jogando o dia todo com uma taxa de 1.000 euros. Sammy estava confuso, mas porque ele precisava muito de dinheiro, ele aceitou a oferta. Então, quando Sammy e o diretor abordaram Alex, o menino pediu a Sammy, que era considerado seu brinquedo, que fosse colocado em uma caixa. Ao ouvir isso, Sammy protestou com o diretor porque inicialmente ele só foi convidado a acompanhar Alex para jogar, mas agora ele vai ser colocado em uma caixa. Sammy então disse que era uma pessoa, não um objeto. No entanto, o diretor explicou a Sammy que ninguém poderia recusar o pedido do homem mais rico da França. O diretor do shopping disse a Sammy que o garotinho é o chefe dos chefes. Não importa quanto dinheiro Sammy peça, o menino definitivamente dará contanto que Sammy queira ser colocado na caixa. Então, Sammy disse ao diretor que ele precisava de 3.000 euros para saldar sua dívida. O diretor imediatamente concordou e ordenou que sua equipe embalasse Sammy. Quando Sammy saiu da caixa, ficou surpreso ao ver o quarto de Alex. A porta poderia abrir automaticamente, e havia uma enorme coleção de brinquedos com sofisticadas decorações espaciais. Depois disso, Alex convidou Sammy para descer, mas como Sammy fez muitas perguntas, o careca guarda-costas imediatamente o jogou pelo escorregador. Naquela sala, Sammy ficou novamente chocado, virou que Alex tem seu próprio fliperama. Enquanto Sammy admirava a sala, Alex pediu que ele jogasse hóquei de mesa. Na primeira, Alex venceu o jogo com um placar de 2-0.
Mas quando Sammy começou a ficar sério, ele conseguiu devolver o placar e venceu por 2-3. Irritado, Alex pediu a Sammy para jogar os outros jogos. Quando Felipe acabou de chegar em casa, um de seus guarda-costas relatou enquanto mostrava o vídeo unboxing de Sammy, que ele gravou anteriormente. Ao ver seu filho tratando um homem como se fosse um brinquedo, Felipe ordenou ao guarda-costas que exclua o vídeo. Se a filmagem do vídeo fosse espalhada, poderia ser ruim. Dentro da mansão, quando Sammy e Alex estavam brincando de policial, Felipe então convidou Sammy para se juntar a ele para jantar. Na mesa de jantar, embora tudo parecesse luxuoso, Sammy estava confuso porque o ambiente estava tão silencioso que até Felipe comeu primeiro sem dizer o bom apetite. Então quando Sammy provou a comida que chorou de tão boa. Sammy não podia acreditar como Felipe e Alex podiam comer esta deliciosa refeição todos os dias, mas sua família parecia infeliz. Depois que terminaram de comer, o garçom trouxe um bolo e então Felipe desejou feliz aniversário a Alex e aqui, Sammy até mais confuso. Não houve aplausos e sorrisos. Depois de comemorar o aniversário de Alex, Sammy assinou uma declaração para não contar a ninguém sobre os acontecimentos de hoje e, em seguida, recebeu o pagamento. Quando Sammy quis ir para casa, de repente Felipe ligou para ele. Nessa altura, Felipe pediu a Sammy que ficasse e acompanhasse o seu filho para jogar. Felipe disse a Sammy que desde que a mãe de Alex morreu, esse menino se tornou uma criança triste. Não havia nada neste mundo que pudesse interessar Alex, embora Felipe tivesse tentado comprar todos os tipos de coisas. Mesmo que fazer um homem como um brinquedo fosse uma coisa estranha, esta foi a primeira vez que Felipe viu seu filho se interessar por algo. Infelizmente, Sammy recusou porque seu trabalho aqui estava feito. Anteriormente, Sammy estava disposto a ser usado como um brinquedo apenas para saldar a sua dívida de 3.000 euros. Se não fosse por dívidas, ele não poderia querer fazê-lo. Depois enfim, ele ainda era um ser humano com dignidade e jamais vai querer ser usado como brinquedo. Mas quando Sammy queria ir, Felipe perguntou se ele queria receber 14.000 euros por semana. Ouvindo a oferta, naquela noite, Sammy acompanhou Alex novamente. Vendo a sofisticação do holograma no quarto de Alex, Sammy ficou muito surpreso. Naquele momento, Alex estava fazendo um vídeo para seu canal no YouTube. Depois de enviar o vídeo, Alex mentiu em sua cama e foi dormir. Sammy ficou confuso quando ele viu a cama flutuante de Alex. Em seguida, a luz da sala foi apagada. Mas como Sammy não conseguia dormir, ele estava saindo. Ao descer as escadas, Sammy sentiu que algo estava estranho porque havia um banheiro em frente à porta principal. Mas quando Sammy estava prestes a fazer xixi, Felipe apareceu de repente. Então, Felipe disse que não era um banheiro, mas uma obra de arte no valor de 2 milhões de euros. Depois disso, Felipe convidou Sammy para conhecer sua coleção. Havia uma estátua de zebra no valor de milhões de euros e outros itens estranhos. Enquanto olhava em volta, Sammy disse a Felipe que sua esposa estava grávida e talvez ela dê à luz em breve. Sammy perguntou a Felipe como se sentia quando a primeira vez que viu seu bebê vir ao mundo. Ao ouvir isso, Felipe disse que não se sentia qualquer coisa. Para ele, ser pai não é tão fácil quanto imaginava, ser pai é muito desafiador. Na manhã seguinte, quando Sammy acabou de acordar, a funcionária disse a ele que ele poderia ir para casa primeiro para pegar suas roupas. Então, um motorista levou Sammy até seu apartamento e quando chegaram lá, os vizinhos de Sammy se reuniram para recebê-lo. Sammy era muito conhecido de todos os vizinhos, e ao vê-lo chegar em um carro de luxo, seus vizinhos ficaram ainda mais animados. No entanto, no apartamento deles, Alice estava com raiva de Sammy porque ele desapareceu 2 dias sem palavra. Como Sammy havia assinado um acordo para não contar o que aconteceu na casa de Alex, ele foi forçado a inventar uma história falsa. Mas, embora Sammy tenha explicado várias vezes que conseguiu um novo emprego, Alice ainda não acreditava. Então, quando Alice viu que seu marido estava vestindo roupas bonitas e perfumadas e de repente arrumando suas coisas, Alice imediatamente chorou. Ela tinha certeza de que seu marido estava tendo um caso. Mas depois disso, Sammy mostrou algo para sua esposa, ele ordenou ao motorista que abrisse e fechasse a porta do carro. E com certeza, o motorista abriu e fechou a porta do carro como Sammy ordenou. Sammy disse à esposa que agora ele tem muitos subordinados, mas Alice ainda não acreditava porque achava que o motorista era amigo de Sammy. Mas então, Sammy ordenou que seu amigo abrisse e fechasse a porta do carro como o motorista fez antes, mas o amigo de Sammy recusou. E essa é a diferença entre um amigo e um motorista. Mas porque Alice ainda também não acreditou, Sammy mostrou um cheque de 10.000 euros como prova de que ele realmente trabalha e recebe um salário. Sammy pediu a Alice que comprasse o que quisesse com o dinheiro, e Alice pôde gastá-lo como bem entender.
Ao ouvir as palavras do marido, Alice finalmente acreditou e sorriu. À tarde, quando Sammy voltava ao trabalho, ficou surpreso ao ver Alice e os vizinhos fazendo uma manifestação gritando o nome de Felipe. Acontece que os vizinhos de Sammy eram ex-funcionários de uma das fábricas de Felipe e acabaram de ser demitidos. Ninguém sabia que Sammy trabalhava na mansão de Felipe. Depois de dizer adeus aos vizinhos, Sammy saiu correndo. Sammy e Alex estavam relaxando em casa, e então Sammy perguntou que jogo Alex queria jogar amanhã. Alex disse que amanhã ele queria jogar catch-up. Sammy se tornaria um coelho e ele teria que fugir do cão, e o que Alex quis dizer foi um cachorro de verdade. Ao ouvir isso, Sammy foi direto ao encontro do assistente de Felipe e depois protestou. Ele foi realmente pago para ser o brinquedinho de Alex, mas não quer ser usado como um brinquedo de cachorro. E o que Alex pediu foi demais. Aquele menino era um menino mimado que não tem boas maneiras, então não é de admirar que ninguém queira ser amigo dele. Mas sem saber, Alex ouviu todas as palavras de Sammy lá de cima. Na manhã seguinte, embora fosse difícil para ele, Sammy foi forçado a conceder os desejos de Alex. Mas quando Sammy foi mordido por cachorros, ele finalmente desistiu. Ele estava farto de todos os pedidos estranhos de Alex e desde aquele segundo, ele decidiu parar. E depois que Sammy saiu, Felipe disse que Alex acabou de partir o coração de seu brinquedo. Naquela tarde, Sammy voltou para seu apartamento e ficou surpreso ao descobrir que todo o dinheiro que ele deu para Alice ontem foi gasto para comprar uma nova máquina de lavar, TV, e para reformar seu apartamento. Então, Alice usou o resto do dinheiro para ajudar a financiar a luta de seus amigos que se manifestavam em frente à fábrica de Felipe. Ao ouvir tudo isso, Sammy ficou sem palavras. À noite, quando sua esposa dormia, Sammy estava pensando. Agora, ele ficou sem dinheiro considerando que seu bebê nascerá em breve. No meio de seus pensamentos, Sammy de repente viu o bebê na barriga de Alice se mexendo. Para seu filho, no dia seguinte, Sammy finalmente decidiu engolir seu orgulho e queria ser usado como brinquedo de Alex novamente. Sammy disse oi para Alex em seu quarto, mas o menino ainda parecia mal-humorado. Para tornar a situação mais agradável, Sammy imediatamente convidou Alex para jogar. Naquela época havia um evento na casa de Felipe e ele imediatamente pediu a todos os convidados para estarem quietos. Esta foi a primeira vez que Felipe ouviu seu filho rir novamente desde que sua esposa morreu. Naquela tarde na sacada, Alex convidou Sammy para tocar novamente. No entanto, Sammy disse a Alex para descansar um pouco e apreciar a bela vista. Sammy aconselhou Alex a aproveitar mais a vida antes de morrer. Ao ouvir isso, Alex se lembrou de algo e correu para a floresta. Quando Sammy perseguiu esse garotinho, havia uma casa na árvore no meio da floresta. Na casa da árvore, Alex estava triste, olhando para uma foto de sua mãe. Alex então contou a Sammy o motivo pelo qual ele estava com raiva de seu pai. Porque quando sua mãe estava gravemente doente e foi condenada a não poder se recuperar, seu pai, em vez disso, levou a mãe de Alex para tratamento no exterior. Por causa do egoísmo de Felipe, a mãe de Alex estava longe no exterior, então Alex não teve tempo de acompanhar sua mãe em seus últimos momentos. Vendo a tristeza de Alex, Sammy tentou animá-lo, e Sammy disse que sempre que se sentia triste, ele sempre passava tempo lendo seu livro favorito intitulado O The Tree Knight. Apesar de parecer uma história infantil, foi divertido o suficiente para os adultos lerem. Sammy então contou a história do Cavaleiro da Árvore. Em ler o livro e ouvir a história de Sammy fez Alex sorrir novamente. Para que Alex não ficasse mais triste, eles jogaram um jogo e fingiram ser cavaleiros. Naquela noite, quando Alex estava dormindo, Sammy ligou para Alice para deixá-la saber. Alice sorriu e disse que seu filho com certeza ficaria orgulhoso de ter um pai tão bom como Sammy. Na manhã seguinte, ao voltar para a casa de Felipe, Sammy encontrou Felipe que ia trabalhar. Brincando, Sammy pediu a Felipe que tirasse os sapatos e caminhasse na grama, pois iria se sentir bem. Mas Felipe recusou educadamente. Então, Sammy relatou que Alex agora estava dormindo tranquilamente na casa da árvore, então Felipe não precisava se preocupar. Sammy também disse que na verdade, aquele menino realmente precisava de uma figura paterna, então Sammy sugeriu que Felipe passasse mais tempo com Alex. E aconteceu que hoje à noite haverá uma partida de futebol entre a França e a Espanha. Se Felipe não estivesse ocupado, ele poderia assistir ao jogo juntos. Ouvindo isso, Felipe respondeu arrogantemente que alguém como Sammy não era adequado para aconselhá-lo. Sabendo que Felipe era teimoso, Sammy não pôde deixar de suspirar. No escritório durante uma reunião, Felipe estava perdido em pensamentos. Ele realmente pensou nas palavras de Sammy esta manhã. Naquela noite, Sammy, Alex, os guarda-costas e os garçons estavam ocupados assistindo ao jogo de futebol, jogo entre França e Espanha. Porque a partida foi realmente emocionante, eles estavam tensos e gritaram.
No meio da agitação, de repente Felipe veio e instantaneamente a situação ficou muito quieta. Felipe então disse a todos para continuarem assistindo porque ele tinha vindo apenas para assistir ao jogo também. Quando Felipe se juntou, as pessoas que estavam de pé mais cedo agora sentaram-se ordenadamente. Ninguém se atreveu a emitir nenhum som, apenas Alex e Sammy, que gritaram. E quando a França marcou, Alex abraçou Sammy. Vendo isso, Felipe também convidou Alex para um abraço. No meio da noite, porque Sammy não conseguia dormir, ele foi até a cozinha pegar pão. Mas quando Sammy estava prestes a voltar para seu quarto, ele foi pego por Felipe. Então, Felipe convidou Sammy para conversar casualmente. Embora Sammy estivesse um pouco nervoso, durante aquela conversa ele disse que Felipe era uma pessoa rígida. Então, ele pediu a Felipe para mostrar suas expressões faciais se ele tivesse recebido 1 bilhão de euros. Então, Felipe mostrou suas expressões faciais e foi plano. Então, Sammy pediu a Felipe para mostrar sua expressão quando ele acabou de perder 1 bilhão de euros e a expressão de Felipe foi ainda a mesma. Então, Sammy ficou confuso como é que Felipe poderia ter uma casa luxuosa, centenas de carros, milhares de funcionários, mas ele só tem uma expressão facial inexpressiva. Se todas as expressões de Felipe fossem as mesmas, as pessoas ao seu redor não saberiam se ele é triste, com raiva ou feliz, e eles definitivamente entenderiam mal principalmente ao assistir a partida antes. A expressão de Felipe era muito plana quando ele abraçou seu próprio filho. Depois disso, Sammy ensinou Felipe como abraçar corretamente. Primeiro, um abraço não é apenas abraçar as mãos um do outro, mas também tendo que tocar o corpo um do outro. E depois disso, Felipe deve respirar fundo para aproveitar a sensação. Ao seguir as instruções de Sammy, Felipe sentiu a diferença. Mas quando eles estavam se divertindo abraçados, de repente uma empregada os pegou. Para que não houvesse mal-entendidos, eles voltaram para seus próprios quartos. No quarto enquanto dormia, Alex acordou por causa de um pesadelo. Por estar com medo, Alex foi para a cama de Sammy e dormiu com ele. Na manhã seguinte, quando Felipe estava correndo, lembrou-se da mensagem de Sammy na noite passada. Felipe então tentou sorrir e se aproximou dos 2 jardineiros. Ao colocar um rosto amigável, Felipe cumprimentou um dos jardineiros chamado Paul, mas descobriu-se que era a pessoa errada. O nome do jardineiro era Lucent e Paul era o outro jardineiro. Então Felipe perguntou como Lucent filho estava fazendo. Mas, novamente, Felipe estava errado. O filho de Lucent é um menino, enquanto aquele que tem uma filha é Paul. Como o ambiente ficou estranho, Felipe decidiu continuar a corrida. Depois de sua corrida, Felipe queria acordar seu filho, mas ele viu Alex e Sammy dormindo na mesma cama. Felipe era muito ciumento, em toda a sua vida ele nunca conseguiu estar tão perto de seu próprio filho. Depois que Sammy acordou, ele estava tentando tocar o piano que a falecida mãe de Alex costumava tocar. Felipe ficou furioso ao ver a atitude de Sammy, especialmente porque ele ainda estava se sentindo com ciúmes por causa do que aconteceu esta manhã. De repente, Felipe demitiu Sammy. O guarda-costas careca jogou Sammy para fora da mansão. Ele parecia feliz porque finalmente Sammy foi demitido. Todo esse tempo ele estava farto do comportamento atrevido de Sammy. Pouco depois, no meio da estrada, Alex alcançou Sammy em seu minicarro. Alex disse que se Sammy fosse embora, ele também iria embora. Mesmo que Sammy tenha tentado dizer a Alex para voltar para casa, aquele menino ainda insistia em seguir Sammy. Então, Sammy levou Alex para seu apartamento. Por outro lado, quando Felipe descobriu que Alex havia fugido de casa, ele estava com raiva porque o guarda-costas não podia cuidar de seu filho. Felipe estava tão zangado com naquele momento e o guarda-costas foi demitido. Ouvindo as palavras de Felipe, aquele guarda-costas ficou desapontado porque ele trabalhava aqui há 10 anos. Então, o guarda-costas saiu com uma cara vingativa. No apartamento, Sammy apresentou Alex à esposa, aos amigos e também aos vizinhos. E quando Alice se incomoda em mover as coisas, Alex imediatamente a ajuda. Desde a presença de Sammy, esse garoto agora começou a mudar para melhor. Na mesa de jantar, Sammy servia chá usando um bule de 2 cabeças. Ao ver o bule único, Alex ficou maravilhado. Então, Alice perguntou sobre a vida cotidiana de Alex. Com medo de ser pego, Sammy levou Alex para fora. Ali, o rosto de Alex estava tão feliz e pela primeira vez, ele poderia brincar com crianças de sua idade. Mas enquanto Alex estava ocupado jogando, havia um menino arrogante que intimidou Alex e pediu para lutar. A princípio, Sammy tentou separar eles por medo de que o filho de seu patrão se machucasse. Mas, inesperadamente, descobriu-se que Alex poderia defender-se. Depois de espancar o garoto arrogante, Sammy convidou Alex para fugir.
No telhado do apartamento, ambos apreciaram a bela vista da noite juntos. Por alguma razão, para Alex, a paisagem deste lugar simples era muito mais bonita do que a vista da sacada de sua casa luxuosa. No meio da conversa, Sammy deu a Alex o livro sobre o qual havia falado. Isto era um livro de histórias intitulado O The Tree Night. Então, Sammy disse que Alex poderia ficar com o livro como um presente de aniversário dele. Alex ficou muito feliz, esse livro foi o melhor presente de aniversário da vida dele. Depois de passarem um tempo juntos, Sammy levou Alex para casa antes do anoitecer. Mas em frente do portão do apartamento, Felipe com seus guarda-costas de repente veio e forçou Alex no carro e ameaçou Sammy para nunca mais chegar perto de Alex. Vendo aquele garotinho partir, Sammy estava triste, mas tinha certeza de que Alex ainda estaria feliz, com ou sem ele. Ao voltar para seu apartamento, Sammy se sentiu estranho porque as pessoas o olhavam com olhares cínicos e alguns deles estavam zombando dele por causa do vídeo viral. No carro a caminho de casa, as notificações nos celulares de Alex e Felipe não paravam de tocar. Quando verificaram, ficaram surpresos ao ver já todos os vídeos de Sammy sendo um brinquedo na casa de Alex foram compartilhados pelo guarda-costas careca. Em poucas horas, o vídeo se tornou viral nos noticiários e foi parodiado por muitas pessoas. No apartamento, Alice estava chorando e com raiva incontrolavelmente. Ela ficou desapontada porque todo esse tempo seu marido tinha mentido. Alice tinha muita vergonha de ter um marido que é usado como brinquedo por um homem rico, além disso, essa pessoa era muito ruim por ter demitido todos os seus vizinhos. Devastado, Alice pediu a Sammy que saísse do apartamento. Ela não queria que seu filho tivesse um pai que não tem orgulho e trouxe vergonha para a família. Na casa de Felipe, todos os seus funcionários assistem à manifestação massiva na televisão. As pessoas, especialmente os vizinhos de Sammy, ficaram zangados porque Felipe era um homem rico malvado que demitiu centenas de funcionários e o coração para fazer os humanos como o brinquedo de seu filho. À noite no apartamento, Alice se sentia culpada. Em uma situação como essa, ela deveria ser capaz de fortalecer o marido em vez de expulsá-lo. Alice percebeu que Sammy estava fazendo tudo isso apenas para ganhar dinheiro para fazê-la e seu bebê felizes. De manhã, na casa da árvore, Felipe ligou para Alex e pediu que ele viesse para baixo imediatamente. Felipe disse que no final da tarde queria sair de férias para o Japão e pediu a Alex que o acompanhasse. A princípio Alex ficou apenas em silêncio, mas depois de pensar ele finalmente respondeu. Se Felipe queria que Alex fosse ao Japão, então ele tinha um pedido. Naquele meio-dia, Felipe convidou todos os manifestantes para sua casa e depois disse a eles que Alex havia pedido-lhe para reverter a decisão de dispensa. Como pai, Felipe atendeu ao desejo de seu único filho. Assim, a partir de amanhã, todos os manifestantes afetados pelas demissões poderão voltar ao trabalho. Ouvindo a notícia agora, todos os manifestantes aplaudiram alegremente. Mas no meio dessa alegria, Alice veio e ficou com raiva porque todos eles só se preocupam com eles mesmos, como se tivessem esquecido o estado de Sammy. Alguns dias atrás eles odiavam Sammy porque ele era considerado traidor por trabalhar para Felipe. Mas agora gritavam o nome de Felipe e se esqueciam de Sammy. Alice ficou muito desapontada e quando ela ficou furiosa, de repente ela sentiu sua barriga doer porque ela daria à luz em breve. As pessoas entraram em pânico e correram para levá-la ao hospital. Depois de realizar o desejo de seu filho, Felipe e Alex partem para o Japão. A caminho do aeroporto, Felipe disse que quando Alex crescer, ele será o sucessor da empresa. Alex então respondeu, se tivesse que comandar a empresa, não queria ser igual ao pai. Qual era o sentido de ser uma pessoa que tem tudo? Embora Felipe pudesse mandar a mãe de Alex para o melhor hospital do exterior, isso fez com que Alex se separasse de sua mãe. E no final, aquele garoto não teve tempo de passar o último momento com a mãe. Ouvindo as palavras de Alex, do fundo do coração, Felipe se desculpou por não ter sido um bom pai. Então, no meio do silêncio, Alex disse que por causa do egoísmo de Felipe, talvez mais tarde Sammy também ficasse triste e arrependido por não ter presenciado o momento do nascimento de seu filho. Felipe então percebeu e disse ao motorista para voltar para o hospital. Na casa da árvore, a empregada e o homem de Felipe gritavam chamando por Sammy. Felipe ordenou que fossem buscar e levou Sammy ao hospital o mais rápido possível. Aparentemente, desde ontem Alex escondeu Sammy em sua casa na árvore. Quando Sammy descobriu que sua esposa daria à luz em breve, Sammy correu imediatamente para o hospital. No hospital durante o parto, os vizinhos de Sammy parecem preocupados. E quando Alex estava sentado sozinho com Felipe, Alex agradeceu ao pai. Felipe ficou profundamente comovido. Esse foi a primeira vez que ouviu agradecimentos de seu filho. Felipe disse que no futuro, ele tentará passar mais tempo com Alex.
Pouco tempo depois, Sammy saiu da sala de parto. Com uma cara feliz, ele gritou que seu bebê era uma menina. Todos então comemoraram e o parabenizou. Na sala de parto, ao olhar para o rosto da filha, Sammy ficou tão tocado. Sammy então permitiu que Alex segurasse o bebê. Vendo o rosto feliz de Alex, Felipe também ficou feliz. Antes de seguirem para o aeroporto, Felipe levou o filho para passear primeiro para aproveitar aquela tarde no parque do hospital. Quando estavam sentados em um banco de parque, Felipe tirou os sapatos e disse a Alex para tirar os sapatos também. Felipe disse a Alex, Sammy disse uma vez que ficar descalço na grama fazia cócegas, mas era legal. Então, os dois também dariam uma tentativa. Felizmente, este pai e filho finalmente passaram um tempo juntos, desfrutando de coisas simples que pareciam lindo. Mas enquanto caminhavam, Alex fez mais um pedido. Ele queria criar uma nova empresa com Sammy, uma fábrica de bules de 2 cabeças. Enquanto ria, Felipe concordou com a ideia.